pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Mariana Braz e hoje o Conversa com Mariana Braz está um pouquinho diferente. A gente está aqui no Parque Linear, no bairro São Benedito, com o Pedro Lucas, que é o idealizador do movimento O Balaio é Nosso, para a gente conversar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre o que motivou o movimento começar e as ações que o movimento tem feito. Pedro, muito obrigada por ter dito sim para essa conversa. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal. Primeiramente, eu que agradeço por essa oportunidade. Meu nome é Pedro, tenho 24 anos, sou nascido e criado aqui em Santa Luzia, no Via Colégio. E minha trajetória começa de uma maneira muito diferente e de uma maneira bem perplexa, né? Minha grande motivação para a construção do movimento, ela partiu de uma indignação, que eu sei que não é uma indignação que parte somente de mim, é uma indignação que é coletiva, que é a falta de auxílio e permanência estudantil que a gente tem aqui dentro do nosso município. Santa Luzia, a gente sabe que é uma cidade muito grande, tem quase 250 mil habitantes, e nós não temos nenhuma política de permanência para os nossos estudantes, seja ele secundarista, seja ele estudante universitário. E é algo que sempre me deixou encucado, porque apesar de a nossa cidade ser tão grande, de ter uma das maiores arrecadações do nosso estado, sendo a 24ª maior arrecadação do estado de Minas Gerais, nossa cidade, para as políticas de permanência da juventude dentro do ambiente educacional, é uma cidade esvaziada. Nós não temos políticas também afirmativas voltadas para a juventude, e o movimento O Balaio é Nosso, ele surge para ser essa voz, para ser esse porta-voz da juventude. A gente sabe que a maior parte da nossa juventude é a juventude negra e periférica, inclusive enquanto o jovem negro e periférico também é algo que sempre me deixa bastante chateado, que a gente vê acontecendo dentro da nossa cidade, que a nossa juventude é largada, seja por falta de lazer, na questão da qualidade educacional também, quando a gente quer acessar uma universidade de qualidade, a gente tem que ir para Belo Horizonte, a gente tem que ir para outras cidades. Apesar da nossa cidade, para ter uma instituição educacional que tem bastante reconhecimento, que é o Instituto Federal, mas o Instituto Federal ele não abrange todos os cursos, todas as áreas. A gente sabe disso, né? Na educação superior tem algumas áreas de gestão, de arquitetura, de engenharia, de arquitetura, mas em outras áreas de conhecimento a gente acaba tendo essa defasagem. E as instituições de ensino privado aqui dentro da cidade não são instituições que são tão acolhedoras e não são tão bem, e que os munícipes não são tão bem-vindos. Tanto que a grande massa dos estudantes da nossa cidade está em Belo Horizonte e espalhado pela região metropolitana. E a grande indignação surge do movimento, na verdade, é sobre o quanto que a gente tem que gastar para ter esse transporte para outras cidades, no caso que é Belo Horizonte. Que o estudante ele acaba sendo massacrado o tempo todo, porque além de gastar com transporte, o estudante ele tem que gastar com alimentação, ele tem que gastar com impressão, e ainda tem muita gente que usa impressão, no meu caso, por exemplo, no meu curso, é só impressão atrás de impressão, estudante de história, e acaba que a gente fica sufocado o tempo todo, e o poder público ele não age de maneira ativa para estar ajudando os munícipes, e o movimento ele surge como uma primazia dele, essa intervenção do poder público para garantir a permanência dos estudantes na universidade e nas escolas também. Legal. A gente estava aqui conversando antes, pessoal, sobre a trajetória do Pedro, e aí eu descobri que o pai do Pedro já foi vereador, né? E aí eu queria que você contasse pra gente como que essa trajetória, né, do seu pai, que ele já teve um mandato aqui, né, como vereador, te motivou e como ele foi uma referência para você também. Na verdade, eu tenho diversas referências políticas, mas eu acho que não tem como a minha grande referência política não ser meu pai. O meu pai ele teve uma trajetória que aqui dentro da cidade foi uma trajetória foi muito combativa, foi uma trajetória de muito enfrentamento ao poder executivo. O meu pai ele foi vereador por um mandato no período de 2012 e 2016, e eu tenho diversas recordações de alguns momentos marcantes do mandato do meu pai, como, por exemplo, a denúncia daquele grande esquema de corrupção da máfia do lixo. O meu pai ele teve diversos enfrentamentos com o prefeito
já falecido, o Calixto, principalmente no início do mandato, quando o Calixto ele fechou os postos de saúde. Então, eu herdo muito disso, dessa trajetória do meu pai, dessa tendência de ser combativo, de estar ao lado do povo. O meu pai ele era um político que era muito carismático e era muito querido também pela população. Até hoje, qualquer lugar que eu vá, é que as pessoas me reconhecem como sendo filho do Davi. As pessoas falam, pô, seu pai ele fez tal coisa para a política. Eu acho que meu pai ele foi sim um político marcante aqui para a política de Santa Luzia. Mas a coisa mas eu gosto muito de separar as coisas também, porque apesar do meu pai ser ser a minha grande referência política, eu acho que eu pretendo trilhar, não na verdade não um caminho diferente na política, porque esse exemplo, meu pai é um exemplo muito positivo que eu posso seguir se eu vier a seguir uma carreira política. Mas eu não tendo ficar vinculando a minha imagem à imagem política do meu pai, porque eu acho que eu tenho que ser o dono da minha própria história. E é algo que eu acho que eu tenho muita coerência, eu tenho muita pertinência, e porque todos os lugares que eu entro e saio, eu sempre tento não distanciar, não distanciar, obviamente, a imagem dele, mas de criar minha própria perspectiva, de criar minha própria figura, para descentralizar, né? Que como eu disse anteriormente, para criar meu próprio caminho. Você disse que tem outras referências. Quais são as suas maiores referências hoje no meio político? Eu tendo a seguir muitas referências progressistas que dentro da cidade, dentro do nosso campo progressista, infelizmente a gente só tem um mandato, que é o mandato da vereadora Suzane, que é o mandato coletivo, né, com o Glaucon, que são duas pessoas, são dois potenciais políticos que eu acredito que vão alavancar ainda mais esse trabalho, principalmente visando a democratização do acesso da informação para as pessoas. A Suzane, que também trabalhou juntamente com meu pai no primeiro mandato de vereador do meu pai, é uma grande referência política. E dentro do cenário nacional tem algumas referências que as pessoas podem achar controversas, mas na minha perspectiva, na minha convicção, tenho plenitude que não são figuras controversas. O Jones Manuel, do PCBRR, eu também pauto muito com políticos mais antigos da política brasileira, uma referência como Carlos Marighella, Luiz Carlos Prestes, o João Amazonas, que lutou de maneira veemente na época da ditadura militar, são minhas grandes referências políticas. E quando eu falo internacionalmente, eu acho que dentro da minha visão, da minha perspectiva política, ideológica e de vida também, eu tenho referências que eu levo com todo apreço para o meu cotidiano, que eu tento seguir muitos ideais deles. São pessoas do movimento negro estadunidense, principalmente o Malcolm X, que me brilha os olhos quando a gente vê o que ele fez dentro dos Estados Unidos, o movimento dos Panteras Negras, porque é algo que eu enxergo como combativo, que é algo que é propositivo e é algo que vai mudar o cotidiano das pessoas. Minha política sempre é voltada para mudar o status quo, porque no cenário atual eu enxergo que esse mundo de desigualdades ele tem que acabar se esvaindo e se esgotando. Legal. E você é estudante de História, né? E como é que você vê que o curso, né, de História pode estar ligado, né, com as suas pautas políticas hoje, com aquilo que você quer construir? Pô, é até meio, não sei se a palavra é a palavra certa, mas eu acho até um pouquinho contraditório, porque os cursos das ciências humanas, na verdade, a gente sofre muita perseguição. É porque desde o primeiro momento que eu iniciei o curso de História, a gente ouve alguns comentários, pô, estudante de História, ou é comunista, estudante de História, tá lá para a esquerda, tá querendo balbúrdia. Mas eu acho que a grande agitação que o curso de História nos traz é trazer questionamentos que são pertinentes. Pô. Como, por exemplo, o sistema que a gente vive, por que não questioná-lo? Então, eu acho que o curso de História, ele acaba trazendo para a gente essa perspectiva de mudança, essa perspectiva de ter um senso crítico muito forte, e acaba que meu posicionamento, que já era um posicionamento anterior,
ele acaba tendo um levantamento, ele acaba tendo um maior nível de criticidade a tudo que a gente vive, tudo que acontece na história da sociedade. Legal. Então vamos falar do movimento agora, né? Que eu tô interessada em saber um pouquinho mais sobre a história do movimento. Quando que ele começou? Quem que estava do seu lado para dar início a esse movimento? Então, o movimento ele surge a partir do momento que eu faço uma transferência de universidade. Antes eu estudava no Centro Universitário UNA, que não é, apesar de ser distante também, não é tão distante quanto a PUC, que é a minha atual instituição de ensino. Ele surge a partir do momento que eu tenho que pegar mais transporte, eu tenho que estar utilizando mais transporte público e começo também a enxergar um sufocamento. Através de diversos amigos também que estudam comigo lá na PUC, e através de pessoas daqui também da cidade. Eu tenho um grande amigo que me ajudou a fazer a composição do movimento, que é o Guto. Acabou que a gente teve essa ideia. Por que não? A gente vê aí diversas cidades conquistando o passe livre estudantil através da iniciativa da juventude, e acaba que eu falei, chegou a hora de Santa Luzia também ter esse tipo de mobilização da juventude e dos estudantes. A mobilização da juventude de Santa Luzia é uma mobilização que infelizmente é muito enfraquecida, até porque a gente tem muito pouca representatividade aqui dentro do nosso município. A gente não tem o Conselho Municipal de Juventude, a gente não consegue eleger vereadores, em suma maioria, só a gente pegar a composição da Câmara, a gente vai ver que a gente quase não tem representatividade de mulher, de pessoas negras, principalmente da juventude da nossa cidade. A gente não tem representatividade nenhuma. E o movimento ele surge exatamente para isso, para ser esse porta-voz da juventude. Então ele surge através da indignação e da insatisfação. Legal. E hoje, né? Já tem quanto tempo o movimento? O movimento ele tem cerca de 4, 5 meses que a gente iniciou o movimento. Se eu não me engano, eu não tenho uma data exata, apesar de ser estudante de história, eu sou péssimo com datas. Eu acho que começou foi em novembro do ano passado que começou. Então, 4, 5 meses não, tem 2 meses que o movimento ele já está começando a ter uma certa proporção também, e tem mais pessoas ouvindo e falar do movimento também. E quantas pessoas hoje estão liderando o movimento com você? Um movimento, na verdade, eu não gosto de usar a figura de liderança, que eu considero que é um movimento que é descentralizado mesmo. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas nas ações diretas do movimento, é melhor para o movimento. Hoje a gente tem 2 pessoas que acabam encabeçando o movimento, mas a gente tem pessoas que mandam ideias para a gente, e a gente vai aceitando. A gente senta na rodinha de amigos ali, troca uma ideia, daí a pessoa fala, isso aqui é muito interessante. Aí a gente vai e utiliza a pauta que a pessoa nos trouxe, né? A gente também, hoje no movimento, a gente tem um contato muito próximo com o Sindiúti, que é o sindicato dos trabalhadores da educação daqui da nossa cidade, que também a gente quer usar essa ferramenta estruturante do sindicato para trazer mais proximidade e para também difundir no meio da população as ideias do movimento, porque é um movimento que, apesar de lutar pelo passe livre estudantil, eu creio que, repetir isso de novo, que é um movimento que vai muito além disso, né? É lutar pela tarifa zero, é lutar por melhorias no transporte público, que, a gente vê que em Santa Luzia os ônibus não têm ar-condicionado, por exemplo. A gente demora 1 hora, 2 horas para conseguir se locomover dentro da nossa cidade. A gente sabe, a nossa cidade territorialmente, né, apesar de ter uma extensão muito grande, mas, por exemplo, quem mora aqui no São Benedito e quer se deslocar para a sede da cidade, na parte alta, a gente não consegue. E é importante ressaltar também que o passe livre estudantil, ele não é só para movimentação, para o estudante estar tendo acesso somente à educação. O passe livre estudantil ele é uma ferramenta que, se bem estruturada, ele dá acesso para o estudante à educação, ao lazer, ao esporte, diversas outras coisas. O passe livre estudantil não é uma coisa rígida, ele é uma coisa bem fluida e que acaba fomentando também a economia local. É uma das nossas principais metas. Imagina que interessante seria se os estudantes, ou se a população de Santa Luzia hoje também tivesse acesso a transporte público gratuito,
para se locomover dentro da cidade, para conhecer os pontos turísticos. Santa Luzia é uma cidade que tem que tem um potencial turístico que é enorme e acaba não sendo muito explorado. Sim, eu mesma, quando eu comecei no jornal, eu comecei a ir para a parte alta. Tinha lugares lá que eu nunca tinha conhecido. O Mirante mesmo foi segunda vez que eu fui, então, tipo, tem lugares em Santa Luzia que eu não vou. Primeiro que eu não sei, às vezes não tem tanta divulgação, né, desses espaços. E segundo também que é difícil chegar, né? É muito difícil chegar. E outra coisa, você tá falando sobre a precariedade do ônibus, né, do transporte público. Eu uso muito transporte público, principalmente municipal. E realmente é muito difícil, né? Hoje a passagem tá R$2, mas o ônibus não tem tanta qualidade, não tem tantos horários. Tem locais em Santa Luzia que a gente recebe denúncia que o ônibus praticamente não passa no final de semana. Então, eu queria saber, você já teve alguma situação desagradável dentro dos ônibus, principalmente dos ônibus municipais? Qual é a sua experiência com o transporte público municipal? Eu já tive diversas situações muito desagradáveis. Eu precisava quando eu fazia uma terapia na parte alta da cidade, e quando eu utilizar o transporte, eu tive que ficar 2 horas, 3 horas. No final de semana também tinha uma batalha de rima, que a batalha da Fazendinha, que tinha lá na Fazenda Boa Esperança. Foi um domingo, apesar de a gente estar tarifas zero, como você disse, a gente não tem ônibus. Eu tive que acabar voltando com transporte por aplicativo, porque deu 9 horas, eu fui olhar o quadro de horário dos ônibus, não tinha mais ônibus que vinha aqui para o distrito, que vinha aqui para o São Benedito. Então eu ia ficar preso no meio da rua, eu ia ter que voltar a pé, uma distância de 12 quilômetros. Acaba que a gente passa por situações extremamente constrangedoras dentro do transporte público aqui dentro da nossa cidade. Às vezes eu até brinco, né, com algumas pessoas falando, final de semana é gratuito porque não tem ônibus, né? Exatamente. Porque realmente tem momentos que a gente precisa e não passa. Eu fico muito lá na parte da Monte Carlos, Liberdade, Duquesa, sabe? E lá o ônibus é muito difícil de passar. Mas enfim, eu queria saber de você também, como que você vê que essa luta, né, pelo transporte público pode engajar o jovem, né? Como que esse movimento consegue alcançar a juventude hoje em dia? Eu acho que, apesar das dificuldades, o movimento, a gente tem uma interação através das redes sociais, que eu acho que é um grande difusor de informação e de conteúdo. É um movimento que pode mudar a perspectiva da juventude. E acaba que isso pode trazer a juventude a vir à tona e participar dessas mobilizações, porque é algo de extremo interesse da juventude da nossa cidade. A gente precisa primeiro de conseguir chegar nas pessoas certas, nas pessoas que sabem que o movimento pode vir a ter esse papel de transformação das conquistas dos direitos, que eu acho que é uma ferramenta extremamente essencial e necessária. Legal. E as atitudes práticas que vocês já tiveram até hoje, quais você pode dizer assim pra gente? A gente teve alguns contatos com algumas pessoas do Poder Executivo e do Poder Legislativo também. E a gente espera, através do poder público, que a gente espera que a gente tenha essas conquistas, mas a gente também tem algumas ações práticas. A gente, por exemplo, de participar de mobilizações, a gente tem um movimento pelo transporte da região metropolitana de Belo Horizonte, que a gente, inclusive hoje tinha uma reunião, não, hoje não, na verdade amanhã tem uma reunião, a gente vai estar presente nessa reunião, quinta-feira, dia 9, lá em Belo Horizonte, e a gente tem essas ações práticas, e eu acho que a ação prática é mais estar no cotidiano das pessoas mesmo, é no dia a dia, igual a gente tem aí, a gente já está planejando algumas outras ações, passagem em escolas, distribuição de panfleto dentro dos ônibus, para as pessoas tomarem consciência sobre do quão importante é essa mobilização e essa luta. Vou falar agora sobre a infraestrutura, né, do transporte público. Como é que você vê hoje a situação do transporte público aqui em Santa Luzia? No quadro geral, a gente vê que é uma infraestrutura extremamente precária, né? Principalmente a gente vê pela qualidade dos ônibus, do transporte metropolitano aqui dentro da cidade. A gente faz até um questionamento, né? A gente sabe que aqui em Santa Luzia
A gente tem um monopólio de uma única empresa, que é a Rodap, há 37 anos, um monopólio privado, e que não atende os interesses da população e principalmente ofende a classe trabalhadora o tempo todo. Quando, por exemplo, a gente pega um móvel lotado aqui na estação a gente está bem próximo, um móvel lotado e ele estraga na Cristiano Machado ou na Antônio Carlos, a gente já passa por um estresse muito grande, que é pegar um ônibus lotado, chegar atrasado no serviço. Comigo acontece com uma frequência absurda. Parece que toda vez que eu tô dentro do ônibus, o ônibus estraga. Ou também, por exemplo, eu já cheguei ali na estação do MOV, lá tá dizendo que o ônibus vai passar tal horário. Aí passa horário e o ônibus não chega. E tem outros problemas que vão além, né? A gente tem um problema até mesmo para acessar o transporte público. Se eu não tiver o cartão ótimo, eu tenho que pagar uma taxa de R$ 5 mais R$ 8,20, que vai ser o preço da passagem, e para conseguir entrar dentro do ônibus. A gente não tem nenhum tipo de facilidade e nem de modernização. E sem contar que até mesmo os ônibus novos que vieram são ônibus com uma infraestrutura precária. A gente está vivendo diversas ondas de calor, são ônibus que não têm ar-condicionado, que são ônibus que não são climatizados, são ônibus que têm um potencial poluente ainda muito alto, que ainda é de combustível fóssil, então está prejudicando mais ainda o meio ambiente. E sobre outras questões, principalmente como você pontuou, esse atraso dos ônibus que é constante, parece que a gente tem uma ausência do planejamento. Por exemplo, o bairro que eu moro, no Via Colégio, a gente tem três opções de ônibus para ir para Belo Horizonte. Em nenhuma dessas 3 opções de ônibus, a gente tem, por exemplo, apesar de parar no terminal da Vilarinho, a gente tem integração com o metrô. Então, por exemplo, para quem quiser acessar outro tipo de transporte, seja além do móvel metropolitano, a pessoa tem que desembolsar ali mais 5,50, ou se for se for embarcar no metrô, que também é 5,50, ou até mesmo dentro nos ônibus municipais de Belo Horizonte, a gente tem que desembolsar mais dinheiro ainda. É gasto atrás de gasto que a gente não consegue entender o que é feito com dinheiro público, né? Porque a concessão do transporte que a prefeitura paga é muito alto, e que o governo do estado paga é mais alto ainda. Por que a gente tem essa defasagem tão grande do transporte? É um questionamento que fica latente na minha cabeça o tempo todo. Outro problema também que eu reparei, eu pegava muito o MOV, né, para ir para BH. E aí tinha horário que não tinha fiscal. Então as pessoas que estavam na fila há muito tempo, chegava outra pessoa que, né, não estava na fila, entrava na frente e ficava. Você não podia reclamar, você ia brigar com quem, né? Então, assim, esse também é um problema, falta de fiscal, né? Falta de fiscalização tanto dentro da estação e tanto fora também, né? É um problema que a gente vê que acaba sendo um problema muito latente, né? E evidencia que cada vez mais o descaso que o poder público tem com os usuários do transporte. E qual mensagem você deixa para as pessoas que usam, né, diariamente o transporte público e estão cansadas, né, da situação, até porque vai dinheiro todos os dias, né? O pessoal acorda muito cedo para entrar naquelas filas enormes, os estudantes que precisam do transporte público. A mensagem que eu digo é de resiliência e de resistência e persistência. A gente sabe das intempéries, das dificuldades que nós passamos todos os dias para pegar o transporte público, mas a gente tem que ir para a ação. E a saída para a ação é pressionar o poder público para implementar melhorias, é pressionar o poder público para tarifa zero, para redução das passagens, para o passe livre estudantil e restrito, para que a gente consiga acessar nossos direitos. Porque sem mobilização popular, a gente não consegue nada. E historicamente isso é comprovado. Todas as conquistas da classe trabalhadora brasileira, elas só foram efetivadas com muita mobilização popular. Então a gente tem que ir para a luta. Eu sei que é difícil falar isso, às vezes não, eu sei que é fácil falar isso, temos que ir à luta, mas a gente, infelizmente, sem luta, a gente não vai ter acesso às melhorias para a classe trabalhadora. Perfeito. E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo essa entrevista se interessou, né, pelo movimento. Aí eu queria que você convidasse o pessoal a conhecer o movimento e dissesse como que eles podem se aproximar da luta, né, junto com o movimento. Então, pessoal, nosso movimento, vocês podem estar conhecendo o movimento através da nossa rede social, que é o Instagram.
Para somar o movimento, gente, é muito simples. A nossa caixa de mensagens ela é aberta para todo mundo que quer se envolver, que quer conhecer e quer se conectar com o movimento. É só mandar uma mensagem para a gente. A gente está de portas abertas. Nosso movimento ele é um movimento que está em expansão. Tem cada dia mais e mais pessoas que estão conhecendo o movimento. Cada dia mais e mais pessoas estão engajando com o movimento. E a gente precisa de pessoas que, de fato, queiram se somar a essa luta para a gente conseguir essa transformação. E não é um movimento específico da juventude, né? Ele é aberto para a população em geral. Exatamente, é um movimento que é voltado para a classe trabalhadora da nossa cidade. A gente precisa de ter mobilização da classe trabalhadora dentro do nosso município para a gente conseguir ter nossos direitos garantidos. Ok, muito obrigada, Pedro, né, por ter dito sim essa entrevista. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aí o like de vocês, se inscreva no canal, deixa aí nos comentários todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Eu espero vocês no próximo episódio do Conversa com Mariana Brás. Tchau!